Muito boa noite, estamos começando mais um programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24 e na NET, canal 20. Como sempre, nós vamos debater aqui sobre política, vamos falar sobre segurança pública, vamos falar sobre eleições, vamos falar sobre transporte, enfim, vamos debater vários assuntos de interesse da comunidade. Comigo na mesa, meu companheiro, editor do Diário da Manhã, jornalista Ulisses Aes, e o nosso convidado de hoje é o presidente do PSOL no estado de Goiás, professor Reinaldo Pantaleão, que também colocou o nome dele à disposição do partido para as eleições de 2014. Professor Reinaldo Pantaleão, prazer recebê-lo aqui. Bem, o prazer é todo meu. Boa noite aos telespectadores, boa noite, Ulisses, meu velho amigo, João Silvestre, lá da nossa querida terrinha, Itaberaí. Verdade. E muito satisfeito porque estou aqui diante de duas gerações extraordinárias, né? Um jornalista do quilate de Ulisses e um companheiro também do quilate de João Silvestre. Acho que aqui nós vamos ter a oportunidade de expor bem o que pensa o pessoal. Meu amigo Fernando Leite, que está aqui também, diretório, e nós estamos aqui à disposição, aberto para qualquer assunto que, porventura, venha a ser debatido. Tá certo, com certeza nós vamos discutir muitos assuntos interessantes aqui. Ulisses Aes, boa noite, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa noite, professor Reinaldo Pantaleão, velho amigo da esquerda e da história. Caminhamos muito tempo juntos e caminhamos ainda, né? Um abraço especial para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Olha, nós costumamos falar que o jogador que chuta com as duas pernas é destro, né? Ou que pega, escreve com as duas mãos, não é isso, professor? Agora, eu acho que a política brasileira ela está muito destra também, porque eu, na verdade, se você me perguntar hoje o que é esquerda e direita, eu não sei. Eu gostaria até que o senhor pudesse discorrer um pouquinho sobre esse assunto aí. O que é a esquerda? O Brasil tem realmente uma esquerda atuante? Meu prezado amigo João Silvestre, com a crise do Muro de Berlim, todo aquele processo de desmoronamento da antiga União Soviética, começou a ter aqui, principalmente, né, já no caso específico do Brasil, concepções de que a esquerda acabou, Marx já não vale mais nada, e que a direita ganhou, que o capitalismo é que manda, etc. E tal. Na verdade, o Norberto Bobbio, um grande historiador italiano, deixou bem claro no seu livro Esquerda e Direita, que direita é aquela que exclui, a esquerda inclui. Então, na verdade, a direita ela faz uma exclusão social. É evidente que nós somos da esquerda, mas não somos a esquerda dogmática, fundamentalista, nós somos a esquerda dialética, nós somos a esquerda racional e radical, por isso que nós deixamos bem claro que o radicalismo é a questão da raiz. Então existe sim a esquerda, existe sim a direita. Quando você apresenta um programa para que as camadas sociais possam participar democraticamente, você está fazendo uma programação de esquerda. Quando você usa essa população para poder, na verdade, manipular essa população, você está fazendo um jogo bem maquiado para esconder a realidade. Por isso que eu não tenho dúvida que nós que militamos na esquerda desde os 13 anos de idade, lá da clandestinidade do PCB, na legalidade, mesmo o MDB com o Grupo Santilo, Fernando Cunha, João Divino Dornelles, Fundação do PT e hoje o PSOL, não temos nenhuma dúvida. A nossa posição de esquerda é clara e racional. Por isso, ela continua existindo. Então o eleitor está errado quando ele fala que todos os partidos são farinha dos mesmos sacos. Na verdade é o seguinte, o eleitor é muito manipulado pelo próprio esquema montado com relação a isso. Quando se diz é farinha do mesmo saco, é uma expressão até cunhada pela esquerda quando ela fazia esse tipo de trocadilho com a direita. Eu lembro quando o Atos Magno foi candidato do PT em 1982, ele usou essa expressão, que Otávio Lage e Iris Rezende eram farinha do mesmo saco. Certo? Candidato ao governo, né? Exatamente, candidato ao governo. Na verdade é o seguinte, a população, muitas das vezes, ela não tem isso que o Silvestre está levantando, ela não tem esclarecimento, porque a manipulação da mídia, a manipulação das estruturas educacionais, a manipulação dos poderes em torno de controlar isso é muito grande. E você, Ulisses, que é um jornalista que acompanha muito bem tudo isso, Silvestre, que é um jornalista talentoso e brilhante, sabe muito bem que isso aí vai levando a população a ter uma certa preocupação de falar, tudo é a mesma coisa, pelas decepções também. Porque quando uma pessoa de esquerda assume um poder
seja no legislativo ou no executivo, e comete os mesmos erros da direita, a população fala aí, ó, tá vendo? Não falei para você que tudo é a mesma coisa, mas não é. A posição de esquerda é uma posição clara, é de rompimento, claro, o pessoal é um partido de esquerda, e declaradamente de esquerda, sem vacilar. Nós não temos nenhuma preocupação de fazer jogo e acordo com a direita. Tanto é que as nossas alianças serão feitas com o PCB, PSTU e o Polo Luiz Carlos Prestes. Nós não temos nem aproximação, nem com liberais, nem com a direita. Por isso que o pessoal é um partido de esquerda. Quando se fala esquerda, muita gente lembra daquela época em que nós tínhamos a União Soviética e os Estados Unidos. Quer dizer, todo mundo falava, pelo menos grande parte da população entendia que a Rússia ali seria a esquerda, o comunismo seria a esquerda e o capitalismo seria a democracia, no caso, vamos dizer, com as palavras mais simples hoje. Agora, Cuba é esquerda, Venezuela é esquerda. Qual país que hoje é governado, ou que tem tendência esquerdista e que está sobrevivendo, ou que tem realmente implantado essa esquerda no mundo? Vamos primeiro separar bem as coisas. A bipolaridade da Guerra Fria estabeleceu ex-União Soviética e Estados Unidos. Capitalismo, erradamente chamado de comunismo, até porque o que Marx escreveu, na verdade, nós nunca tivemos país comunista na essência da palavra. Tese, antítese e síntese. Na síntese, nós vamos ter o Estado desaparece. E aí dialética. É um processo, dialética. Por isso que o nosso processo é dialético, né? E às vezes as pessoas falam, a imprensa, por exemplo, estou aqui diante de dois jornalistas, a imprensa, os intelectuais, muitas das vezes cometem essas injustiças, porque Cuba comunista, Vietnã comunista, Coreia do Norte comunista, União Soviética comunista. Não, nós nunca tivemos país comunista. Agora, é obviamente que nós que somos da esquerda, almejamos o comunismo. O que é o comunismo? A própria palavra já diz comum. Se você pegar, na verdade, culturalmente, o indígena é um comunista. Na verdade, você nunca vai pegar um índio lá na tribo e pedir para ele decifrar as teorias de Marx e Engels. Mas a atividade dele é fraterna, é humana, é justa, é respeitosa. Agora, você fez uma pergunta interessante. Cuba sempre bloqueada desde a Revolução de 1959, com os erros. E nós temos que largar dessa mania de achar, porque somos esquerda, não temos que falar nos erros que a esquerda cometeu. Isso é uma bobagem. Nós assumimos, nós do pessoal temos a clareza dos erros que nós cometemos e por isso que nós somos um partido democrático. Na verdade é o seguinte, Cuba, o bloqueio contra Cuba é um crime. Por quê? Porque ali você tem uma ilha pequena, né, e que tem mais grandes e extraordinários avanços na medicina, na educação. Agora, é evidente e natural, se você abrir a brecha para o norte-americano invadir, eles fabricam guerras em todo lugar. Aliás, a indústria bélica norte-americana sobrevive de guerras, não é isso? Você está vendo aí, em todo lugar do mundo é assim. Sempre é assim. Então, é claro que esse equívoco, talvez a desinformação leva. Agora, nós tivemos avanços, sim, na ex-União Soviética. E tanto é verdade que se você observar a música, a literatura e mesmo os avanços do ponto de vista social. É claro que se você não estabeleceu uma característica de raízes comunistas na essência da palavra, você não vai ter de uma hora para outra uma esquerda fazendo um poder. Vamos voltar um pouco. Aí, só para concluir, que na verdade existe muita manipulação, muitos equívocos. Agora, nós temos uma clareza. Os erros que o chavismo cometeu, que Cuba cometeu, e os acertos é que nós temos, que o John Illes, nosso deputado federal, fez um artigo outro dia muito interessante na revista Carta Capital, onde ele estabelece os acertos e os erros. E nós que somos esquerda, nós que temos a dialética como prioridade, eu posso não concordar com você nem com isso, mas eu tenho que respeitar o que vocês pensam. Certo? Porque senão eu não sou dialético. Eu sou professor há 43 anos, aposentado e continuo. Na medida que eu respeito o aluno vai falar assim, mas eu não penso como ele, mas ele me respeitou. Então aí sim nós estamos trabalhando. Aí que eu quero chegar nesse ponto é o seguinte, o que eu estou querendo dizer aqui, professor, não é o seguinte, não é nem apertar o senhor, o que eu quero é esclarecer alguns fatos. Por exemplo, quando nós falamos em esquerda, nós lembramos da União Soviética. Nós sabíamos que a União Soviética era um grupo de países incorporado à Rússia e que estava passando por dificuldades, inclusive quase falindo, quando o Gorbachev criou aquela perestroika lá, que foi... Se a Rússia não entra, não abre para o capital, hoje ela estaria falida, praticamente falida, porque já não tinha nem alimentações.
Cuba hoje está praticamente falida, porque não tem nenhuma estrutura. Lá na União Soviética não houve o bloqueio que houve com a Rússia, tá certo, Ulisses? Então, o que nós queremos aqui, professor, é que, através dessa entrevista que nós estamos conversando, o senhor explica qual a vantagem seria o PSOL e a esquerda governar o país, no caso, ou o estado de Goiás, ou uma prefeitura, porque, na verdade, o que eu tenho visto, o que eu tenho sentido, é que a esquerda tem sido fracassada em termos de administração pública no mundo. Eu não conheço nenhum. A China é uma prova disso, que falava em comunismo. Quando ela não abriu para o capitalismo, ela não cresceu. E vem crescendo muito, talvez um dos que mais cresce no país. Primeiro eu deixei claro para você que nós nunca tivemos país comunista. Certo. Segundo, vamos pegar o velho e imbatível Karl Marx. Os meios de produção em mãos de uma burguesia estabelece essa relação de controle de pouco sobre muito. Isso é óbvio. E o sistema capitalista só funciona na medida que ele defende a propriedade em mão de pouquíssimas pessoas. Você tem um exemplo típico. 8 a 9% das pessoas no Brasil comandam 80% da riqueza. Aí não tem como distribuir. Sim, há os erros cometidos em nome de um processo que não se chegou a consumar como comunismo. É evidente e natural que, se você também pegar os exemplos, tanto em Cuba como na Venezuela, como na antiga União Soviética, como no leste europeu de um modo geral, quer dizer, faz-se uma pesquisa lá, e aí essa pesquisa teria que ser bem sincera e honesta, que as pessoas sempre estão levantando, mas hoje a situação está tão boa como eles estão falando. É evidente, claro e natural que você teve erros, equívocos, por exemplo, um Estado burocrático, militarista. Isso não foi o sonho de Karl Marx, correto? Então eu estou aqui fazendo, inclusive, uma crítica, uma autocrítica como professor de história, e tenho certeza que muitos que estão assistindo aqui, até amigos meus, certamente não vão concordar, o que eu acho muito importante. Agora, você diz, como nós vamos, se o pessoal ganha, por exemplo, a presidência da República? Vamos fazer o seguinte. Vamos dar um exemplo? Peraí, só um pouquinho, daqui a pouco o senhor vai responder essa pergunta. O que o pessoal faria se ganhasse a prefeitura ou o governo do estado de Goiás? Nós vamos agora para o intervalo comercial e daqui a pouco estaremos de volta conversando com o professor Reinaldo Pantaleão. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, da NET, canal 20. Estamos conversando com o presidente do PSOL do estado de Goiás, professor Reinaldo Pantaleão. Reinaldo Pantaleão, que nós deixamos aquela pergunta no ar. Se o PSOL ganhar o governo do estado de Goiás, quer dizer, está aí na disputa, vai disputar, tem vontade de disputar e pode ganhar, tudo faz parte do processo político democrático. Como é que seria esse governo do PSOL aqui no estado de Goiás? Deixar bem claro uma coisa, o PSOL no governo do estado ou numa prefeitura, como nós temos duas já, ou na presidência da República, nós não temos dúvida. Eu vou aqui tomar a liberdade de falar duas coisinhas. Em 1966, uma reforma tributária e depois uma reforma administrativa tira dos estados todas as regalias e toda a autonomia, referendada depois pelo Senado em 1975. A Constituição de 1988, ela avança alguns pontos, mas tem 10 anos que há uma reforma tributária no Senado que não avança. Não avança, não vai para frente. Não vai para frente, engavetada. O deputado Mabel, inclusive, levantou alguns pontos, mas uma reforma que fica muito para atender os empresários e nada de trabalhador. Eu falo com toda tranquilidade, o candidato escolhido pelo PSOL, nós temos 4 pré-candidatos, não tenham dúvida, nós vamos pedir uma auditoria no estado de Goiás de 66 para cá, porque é o período da reforma tributária. Por uma razão muito simples, a dívida interna e externa do estado de Goiás, ela não tem nem como pagar. Nós devemos 15 bilhões de dólares. 15% do orçamento do Estado é para pagar as nossas dívidas. Hoje, se você pegar dinheiro no Banco Mundial, é mais fácil, mais barato que você pegar dinheiro aqui do próprio Tesouro Nacional para pagar o Tesouro. Então, é uma contradição absurda. É muito pouco, nesses 15 bilhões de 66 para cá, a arrecadação do Estado, se brincar por mês, é mais de 1,5 bilhão. A dívida nossa, ela é amortizada, tem todos aqueles esquemas montados, e foi feita uma auditoria agora, chamada, inclusive, com um livro interessante, Auditoria Cidadã, onde ela levanta as dívidas do Estado. Até 2011, a nossa dívida oficial era essa, certo? Eu também acho, concordo com você. Agora, como fazer isso? Eu acho que qualquer candidato, se eleito governador do Estado de Goiás, ele teria que ter a hombridade,
a honestidade política, não compromisso assinado em cartório para depois não cumprir, não é essa bobagem não, é a hombridade, falar nos olhos do povo, no primeiro dia que ela assumir, dizer, vamos abrir uma auditoria no Estado para saber de 66 para cá, para onde foi o dinheiro. Professor, então, esse é o problema. Segundo aspecto, nós temos que levantar. Um país em que o BNDES, que é, na verdade, o acúmulo de capital que vai jogando lá para depois atender as pequenas e médias, que atende praticamente boa parte os grandes. O presidente da FAEG, outro dia, fez uma observação, não teve coragem de falar o nome, mas ele quis falar do Friboi. Já que nós estamos falando, vamos falar o nome também, porque nós aqui não temos preocupação não de xingar. Aliás, uma coisa que eu deixo bem claro para todos os telespectadores e vocês, nós não vamos entrar no jogo de xingar ninguém. Nós queremos fazer um debate dentro de um pensamento, dentro de uma lógica de respeito aos adversários, mas seremos contundentes nas nossas críticas aos erros cometidos. Nós queremos qualificar o debate. Essa é a grande questão. Um detalhe interessante, um país como o nosso, em que a dívida externa teoricamente foi paga, que na verdade a dívida interna hoje é maior do que a externa, quer dizer, e o Brasil está diante de uma desaceleração violenta, onde você está vendo aí o Manteiga todo dia tem que arrumar dinheiro na caixa, dinheiro no Banco Central, dinheiro do Banco do Brasil para maquiar um pagamento. Então, Silvestre, o país precisa de olhar com a população, falar para a população, a dívida é essa, gastamos nisso e gastamos nisso. A Folha de São Paulo mostrou um detalhe extremamente grave. Os gastos hoje, em razão do desvio de verba, e os gastos até para comprar setores aí que apoiam o governo, é tão grande que daria para você, inclusive, levantar a ideia de pagar essa dívida interna, o que não temos hoje. O senhor acha que o Brasil é um país de esquerda, ou seja, tem um governo de esquerda? Porque o PT surgiu como uma salvação nacional, como um partido de esquerda. Você sabe muito bem que você sabe muito bem que eu fui um dos fundadores do PT a nível nacional, estadual e municipal. Eu não faço críticas pessoais a ninguém, você me conhece muito bem disso, né? Eu sou um professor, um educador. Eu não sou xingador de botequim de ninguém. Botequim é só para você ouvir o Vinícius de Moraes, né? E as poesias, é evidente. Agora eu digo bem claro. A proposta PT de 1980, proposta extraordinária. 2002, com a Carta aos Brasileiros do Lula, assinada pelo Lula, é evidente que descaracterizou-se. E, aliás, não sou eu que estou falando isso, não. Frei Beto falou isso outro dia, né? E Frei Beto é um dos grandes nomes do PT quando o Lula assumiu. Então, veja bem, o PT descaracterizou porque é o poder pelo poder. Ele faz aliança hoje com a ultradireita, faz aliança com quem está no poder. Ontem o Temer foi conversar com a Dilma e a Dilma disse que não vai abrir o PMDB. Então, não tem um governo de esquerda. Faz concessões. As concessões. E claro, aí você levanta uma questão lá no comecinho da pergunta, evidente que nós não somos ingênuos e nem tapados. Nós usamos a história para mostrar a história. Nós não vamos chegar aqui e falar, amanhã é uma revolução socialista no Brasil. Não. Primeiro, nós não estamos nesse processo. Nós estamos participando de uma eleição, certo? Quer dizer, nós vamos buscar o voto porque o processo é eleitoral. O processo revolucionário é outra coisa, que a gente pode depois discutir isso com mais tempo. Mas o processo eleitoral é outra coisa. Então, o pessoal vai participar das eleições para ganhar. Para mostrar com a sua candidatura mesmo a todos os cargos, presidente da República, governador, aonde nós pudermos lançar candidato, nós vamos lançar em todo o estado, sem concessão com ninguém. Nós temos apenas uma aliança aqui em Goiás, PCB, PSTU, Polo Luiz Carlos Prestes. Temos internamente 4 pré-candidatos, professores e um advogado, Nábio Santana, o Cláudio Maia, o Wesley Garcia e meu nome. O Cláudio é professor, pós-graduado em História pela Universidade Federal, Nábio é advogado sindicalista e trabalhista, o Wesley é professor universitário e também professor secundarista. E eu sou um velho militante das poesias e, por que não, dos sonhos, né? Então, nesse sentido, você tem que ser bem claro. O pessoal não vai amanhã falar só, vou mandar todo mundo para a rua, nada disso. Você sabe muito bem, porque você é uma pessoa bastante inteligente e perceptível, o Luiz é um jovem rebelde eterno, há um probleminha. Todo mundo que vem aqui falar alguma coisa quer prometer. Todo mundo fala assim, se eu ganhar, eu vou fazer isso. Mentira, não vai. A estrutura não, hoje, de Goiás, não permite. E essa maquiação aí, eu, por exemplo, agora mesmo fiquei estarrecido de manhã ao ouvir uma rádio, posso falar o nome da rádio? Tem problema? Pode. A Rádio 730, ouvi uma entrevista do Edberto, que é assessor da prefeitura. Ele me disse uma coisa lá que eu fiquei perplexo. Preste bem atenção, Edberto de Castro, que a prefeitura pagou a fundação
Getúlio Vargas, para fazer um levantamento dos funcionários que não estão trabalhando, e pagou bem. Eu fiquei perplexo, mas espera aí, a prefeitura ela tem que pagar uma fundação para saber disso? É um negócio absurdo, quanto que se pagou? Outro absurdo que eu acabei de saber agora mesmo ali, antes de vir para cá. A Saneago fez um levantamento para fazer um trabalho de funcionário, para saber quem ia ser adaptado nisso e naquilo, pagou uma empresa estrangeira 6 milhões de reais. E os funcionários em assembleia não aceitaram o plano de carreira. Peraí, alguma coisa está errado. Aí você fala assim, mas você está fazendo denúncia por denúncia? Não, eu estou fazendo aqui uma observação. Gastar dinheiro público é para as coisas públicas, não privatizar a saúde, privatizar as rodovias, entregar, desqualificar os professores, acabar com aquelas garantias que eu militei desde, você me conhece desde muito tempo, desde 78, com o velho Niso Prego, que infelizmente está muito doente, e nós lutamos para conseguir. Boa parte disso foi praticamente jogado agora fora pelo governo. Mas não se iluda. Estou dizendo isso sem problema nenhum e aceito debate com qualquer um. Faltando 10 ou 15 dias para a campanha entrar na rua, muitos vão vir aqui e apresentar uma plataforma de governo que vai Todo mundo tem um projeto, todo mundo tem um projeto, todo mundo tem uma ideia. Agora, com relação à situação do Estado, como o senhor disse, a dívida do Estado de Goiás, eu acho a dívida, se for 15 bilhões de reais, ela é irrisória. O problema o Estado de Goiás tem condições de pagar. Né? O problema é que o governo federal, ele pegou as prefeituras, colocou as prefeituras e os estados brasileiros com o PIS na mão. Mas isso em razão da reforma tributária que eles não têm coragem de fazer. A riqueza de Goiás o Legislativo não tem coragem de fazer essa reforma. O Legislativo, no Brasil, ele não tem autonomia. Acho que nenhum deles leram Montesquieu, né, o espírito das leis. Executivo, Legislativo e Judiciário. Preste bem atenção que se levantou uma coisa gravíssima. Por que não fazer? Independente de partido político. Certo? Verdade. Eu vou te falar uma coisa aqui que às vezes muita gente não vai entender. O Ronaldo Caiado, que nós não pensamos nem um pontinho, uma vírgula com ele, estou discordando de tudo que ele pensa, mas juntamente com o Rubens Ottoni, que também tem as minhas ressalvas, eles fizeram um bom trabalho a nível da reforma partidária no Congresso. O que aconteceu? O próprio governo Lula boicotou a reforma, trancou e ela não anda. Por que ela não anda? Porque os interesses maiores dos empresários estão ali. Onde essa forma política no Brasil de fazer alianças, coalizões, o senhor acha que funciona? Ou seja, não, essas negociatas, essas negociações, elas não surgem a partir do momento dessas coligações partidárias? Ulisses, no Uruguai, Mujica, que é uma grande figura, extraordinária figura, ex-líder dos Tupamaros, e que anda de sandália para governar, sem problema nenhuma. Figura fantástica. Agora é o seguinte, lá tem a frente esquerda e a frente direita. O cara que assume uma posição na frente esquerda, quando assume o governo, ele vai defender a posição ideológica dele. Agora eu gostaria de saber claramente, para todo mundo aqui, como é que eu, Reinaldo Pantaleão, que desde os 13 anos milito na esquerda, vou agora me assentar com Renan Calheiros e perguntar para ele qual o projeto dele? Não tem como, isso é inconcebível, é falta de respeito. Então aí você me fez a pergunta, essas alianças, desde que tem afinidade, por exemplo, nós estamos fazendo alianças, PCB, PSTU e o Polo Luiz Carlos Prestes. As alianças dentro de propostas democráticas, socialistas e, por que não dizer, revolucionárias dentro daquilo que a gente pensa. Tá certo, nós vamos para mais um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com o programa Canal Aberto. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV e na NET Canal 20. Estamos conversando com o presidente do PSOL do Estado de Goiás, professor Reinaldo Pantaleão, aqui no programa. Professor Reinaldo, a gente fala tanta coisa aqui e, evidentemente, para conversar com o senhor precisaria de uns 10 programas aí, né, Ulisses? Tem muito assunto interessante e principalmente demais. Ele que tem uma escola de vida, é um professor, milita na política, conhece a política mais do que ninguém. Falou agora aí sobre coligações, interessante, que agora mesmo nós estamos tendo um problema aí, porque o PMDB quer se rebelar contra a Dilma. Essa separação é muito ruim, porque sem o PMDB, dificilmente a Dilma governaria hoje, faria qualquer coisa lá no Congresso Nacional, e o PMDB sem o PT também fica de mãos atadas, né? Ele não tem poder, não tem nada, o governo está na mão. Então, é um casamento, uma coligação que deu certo para os dois, a separação é ruim para os dois partidos. Agora, se não fizer uma ampla coligação, partido tem dificuldades para se eleger.
Com essa coligação que o senhor está dizendo aí, 3 partidos, né? O senhor acha que o pessoal vai a algum lugar? Sem problema nenhum. Por quê? Por uma razão bem clara. Quando nós vamos discutir, nós estamos discutindo com sinceridade. Nós não estamos inventando a roda da história. Nós estamos simplesmente dizendo, olha, as privatizações do Estado, a entrega da saúde para grupos privados, a desqualificação que nós temos hoje dos funcionários, culpa do próprio governo na saúde, na segurança, isso é possível de reverter? É possível de reverter. Agora você me fez uma pergunta interessantíssima. Como vai ser um relacionamento com o governador do PSOL numa assembleia minoritária? É muito simples. O deputado não é eleito para representar o povo dentro da democracia representativa, de acordo com a Constituição, porque nós temos democracia representativa e não direta, né? Simples. Se ele representa o povo, o governo do PSOL vai conversar com a Assembleia Legislativa. Vai debater com os olhos nos olhos, até tirando o óculos. No caso, nossos candidatos todos usam óculos, por incrível que pareça, os 4 são oculistas, né? Desculpa a brincadeira. Então, nesse sentido, eu vou deixar claro, nós temos sim condições de discutir com o Legislativo, com o Judiciário, tranquilamente, com respeito. Até uma porque coisa, porque eu acho né? que outro dia me fizeram uma crítica dizendo que eu tirei retrato com o deputado Jardel Seba na Universidade Federal de Goiás. Eu ri, porque o filho do Jardel Seba foi meu aluno lá em Catalão. Ora, peraí. Ô, professor, tá bom? Me dá um abraço. Mas e aí? Pode tirar, não? Peraí. Eu conheço o Íris desde 60. E aí? Quer dizer, Demóstenes foi meu aluno. E aí? Peraí, vamos conversar. Agora, as posições políticas são políticas, não são pessoais. Vou numa festa, converso com todo mundo. Agora, vamos separar o jogo do trigo. As coligações, Silvestre, elas não são fáceis, porque nós precisamos, principalmente nós da esquerda, nós que temos que ter uma coisa muito interessante, a humildade, que eu chamo de humildade revolucionária. Nós não podemos ter o ímpeto de que o poder está ganho e pronto, acabou. Nada disso. Aí você pergunta, mas vamos supor que um deputado da direita quer votar num projeto que você manda para a Assembleia, ou o outro candidato do pessoal, que seja os nossos outros 3 candidatos, né? O Napson, o Cláudio e o Wesley. Não tem problema. Vamos conversar. Agora, o que ele vai aprovar atende a população ou atende aos interesses dele? Então, as coligações. Agora, é óbvio, antes do programa a gente falava aqui em off, não vamos falar aqui porque está uma questão de respeito, mas é evidente, na medida que você cede para setores que não querem mudança, aí você não governa. Né? Aqui no Brasil não é fácil, porque a velha república, né, com café com leite, o governo João Goulart, o período ditatorial, os chamados momentos de conciliações, criou na cultura a formação de partidos que muitas das vezes são feitos para negociar cargos. Eles não têm ideologias, não têm princípios, se vendem abertamente. E nós do PSOL queremos deixar bem claro, a política no sentido lato da palavra. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor de aluno. Vamos supor que eu seja seu aluno. Como é que o senhor classificaria a direita, nós já temos uma noção, a esquerda, e aqueles países como o Irã, como o Iraque hoje, aqueles países do Oriente Médio? Em qual linha enquadra aqueles países? Vamos pegar um pouco da história geral que ajuda a gente a esclarecer. Se você pegar a antiga Mesopotâmia, civilização entre rios, né? Aí no caso você pega ali Tigres e Eufrates, você pega Assírios, Fenícios, aí você pega hoje a realidade que é o Iraque. Tudo bem. Ali você tem uma cultura que você tem que respeitar. Você pode até não concordar, mas tem que respeitar. Correto? É uma questão cultural. Você não vai impor religião para ninguém e nem modo de vida. Agora, é evidentemente que o fundamentalismo, na medida que ele desrespeita os seres, seja em qualquer país do mundo, isso nós não podemos aceitar. Por quê? Porque o ser humano ele está acima de tudo. O robô, hoje eu ouvi um rap muito interessante. O robô, rap, hop, ripa, ripa. O robô no robô. Então, ou seja, você está sendo roubado pelo robô, né? É interessantíssimo, eu achei uma música fantástica. De uma menina de 13 anos, achei muito bonito, inclusive, o ritmo. Então, Silvestre, ali são países diferenciados, com culturas diferentes, tem todo um processo milenar de existência. Há também uma outra questão, que o Ocidente, ele muitas das vezes desrespeita aquilo ali, muitas das vezes não, sempre desrespeita, e às vezes não quer de maneira nenhuma dar o braço a torcer para os erros. As invasões feitas ali têm interesses econômicos,
Óbvio, político, toda ação é política, né? Já dizia o velho Aristóteles, toda ação humana é política, mas ali existe o processo econômico, existe os interesses norte-americanos, existem os interesses imperialistas da Europa. Ora, se você pegar o século XIX, o neocolonialismo, quais os países que mais roubaram no mundo? Você pega principalmente a Inglaterra. O apartheid ficou quantos anos e eles sucatearam, roubaram todo o ouro da África do Sul. O velho Mandela, que ficou 29 anos preso, né? Que obviamente é um exemplo de vida. Então, os países fundamentalistas, nós do Ocidente, teríamos que ter um pouquinho de humildade, de respeito, de entender um pouco daquela cultura. Agora, é claro e natural que aqui é outra cultura, é outro modo de ser, mas nós temos que respeitar. Você acha que a religião ela acaba atrapalhando o governo, ou seja, acaba criando, vamos dizer assim, uma certa blindagem para que essas guerras políticas, ou seja, essas ocupações políticas, ou seja, a própria alienação da sociedade aconteça? Primeiro o seguinte, separar a religião de política, isso é inexistente. Isso é uma grande bobagem. O velho Marx dizia que a religião é o ópio do povo, né? Eu digo o seguinte, vou te dizer porque você conheceu. A minha companheira, que faleceu infelizmente com 17 anos de cama, era evangélica. Qual dia que eu perguntei se ela ia para o céu ou não? Eu tenho uma formação marxista. Agora, eu, por exemplo, sou de uma família espírita, católica, fiz seminário no Instituto São Francisco de Assis, convivi com uma das figuras mais lindas da história, o Frei Nazareno Canfalone, poeta, artista, que fumava e bebia cerveja. Gente finíssima de primeira qualidade, grande poeta da humanidade. E que se você falar isso hoje, muita gente aqui da própria PUC vai falar, nossa, esse cara tá doido. Não, Canfalone era um poeta da liberdade, uma figura humana fantástica. E aí, eu te pergunto, você pode conviver bem com a religião? Sim, o Estado brasileiro é laico. Agora, me preocupa uma coisa, na medida que você usa o processo político para fazer com que, eu vou ser bem aberto aqui, eu não tenho que esconder nada para ninguém, você tem hoje uma bancada evangélica que é um atraso. É um atraso. E quem é evangélico e achar que está sendo ofendido, eu proponho um debate, inclusive, ao vivo, ali na Praça Bandeirante. Seguinte, é um atraso. Por que é um atraso? Porque o processo político, ele não pode ser em função dessa ou daquela religião, porque o Estado é laico. E aí eu acho que a religião, Ulisses, na sua pergunta, ela muitas das vezes deixa você tomar atitudes políticas para o bem coletivo. Aí ela faz a corporação e, do ponto de vista da filosofia, da própria vida humana, ela também pode levar à alienação. E a alienação é um processo, né? Já diziam os médicos, psiquiatras, muito preocupante. E a religião também é um processo de alienação quando não bem praticada. Porque eu dei um exemplo aqui de uma figura que considero, eu chamei ele assim, cancioneiro da liberdade. Dom Tomás Balduino. Você quer uma figura mais linda que é Dom Tomás? Lutador, enfrentou a ditadura, lá em Goiás aquele esquema contra ele lá de tentar matá-lo, e ele firme, lutando. Peraí, como é que eu, sendo um marxista, vou criticar Dom Tomás? Só se eu for um débil mental, entendeu? Então eu posso conviver muito bem. Dom Paulo Evaristo Arnes escreveu um livro muito interessante, Brasil Nunca Mais, junto com um pastor evangélico, inclusive o filho dele, o irmão dele foi assassinado, né? Então eu pergunto o seguinte, há para conviver, dá para conviver, há para discutir. Aliás, Dom Pedro Casaldáliga. Dom Pedro Casaldáliga, olha que figura linda, né? Com seus 83 anos de idade. Então, outra figura, Dom Helder Câmara. Então você tem que ter o nosso querido Fernando Gomes, Dom Fernando Gomes, né? Que era uma figura que combateu aí o esquema. Então eu gostaria de dizer o seguinte, que essa discussão, ela poderia ser mais sincera por parte dos grupos religiosos e largar desse negócio de querer impor para a sociedade discussões de temas que não abordam aquilo que necessariamente nós precisamos. Aliás, nós vivemos uma sociedade muito complexa. Vocês dois são jornalistas de tempos diferentes, mas de ideias avançadas, correto? Olha, nós tivemos um tempo em que não tem como você, numa sala de aula, não abordar a questão da internet, não a questão da droga, a questão do homossexualismo, a questão do aborto. Você tem que ter honestidade de falar isso. Agora, evidente... O senhor falou alguns temas polêmicos, eu vou cortar só um pouquinho aí, até para o senhor colocar qual que é a posição do pessoal em relação a isso. Hoje parece uma certa abertura para, vamos dizer assim, para maconha no mundo. Os Estados Unidos começou a liberar no Colorado, o Paraguai, o senhor citou, o Uruguai, né? Uruguai citou, o senhor citou aqui o presidente Mujica, liberou também a produção e o consumo. Como é que o pessoal vê um tema... Primeiro, só um detalhe, professor, nós vamos para mais um intervalo. Depois do intervalo comercial, ele vai responder essa pergunta aqui no programa Canal Aberto. Até daqui a pouco.
Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20 e também pela internet. Ulisses Aécio, a pergunta que você deixou no ar aí para o professor Reinaldo Pantaleão. Parece que é uma globalização hoje do mundo em relação ao prazer, né? Pelo que me parece, é isso aí. E os Estados Unidos começou a liberar o consumo da maconha através do Colorado, ou seja, você pode comprar, não é? E o Uruguai também liberou a produção e o consumo. O senhor acha que isso aponta para uma descriminalização da maconha em nível globalizado, ou seja, no mundo inteiro, em pouco tempo? Primeiro, para ser bem objetivo, não se tem como discutir o mundo hoje sem essa questão. Não se tem. É ingenuidade você não discutir uma coisa que está no dia a dia. Segundo, a descriminalização aqui foi defendida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Chega a ser. Certo? Que o PSDB não gosta que você fala isso, né? Mas foi. Está aí defendendo. Terceiro aspecto. Hoje, pense, estudo científico mostrando que a maconha tem a sua utilidade médica. Certo? Agora, evidente que nós temos uma clara evidência em todos os aspectos que o processo de uso de qualquer droga, ele é maléfico. Seja o cigarro, seja o álcool, seja a maconha, seja qualquer tipo de droga. Agora, não discutir isso, acho que é maléfico ainda mais. Eu acho que nós temos que ter a abertura, e por isso que o pessoal tem jogar abertura. o lixo por debaixo do tapete. Não, aí nós não podemos, Eu até, na campanha para prefeito, eu fui abordado sobre a questão do aborto por um rapaz. Aí eu falei assim, mas o aborto, por exemplo, aqui no Brasil, é feito clandestinamente e tem um maior índice de pessoas que morrem. E os ricos fazem, né? Então, eu acho que essa discussão tem que ser aberta com a sociedade. Não podemos excluir essa discussão. E por isso que o pessoal torna-se um partido extremamente democrático. Nem radicalizar, tem que ser discutido, exatamente. Até porque as dificuldades que nós temos têm que ser colocadas na mesa para achar soluções. Eu acho que aí um problema é o seguinte, uma coisa puxa a outra. Se você não levar isso para uma discussão sincera, honesta, sempre, porque violência pela violência não vai gerar nada. A discussão, nós somos educadores, né? Está aqui o Fernando também, que é professor, que é educador, sabe disso. Presta atenção, nós temos que discutir as questões básicas. O que é bom para uma sociedade sadia, honesta, sincera e que gosta, obviamente, de viver. Tá certo. Olha, nós estamos em 2014, daqui a poucos meses nós vamos ter aí as eleições. Em outubro, parece dia 7 de outubro, né? Nós já teremos as eleições para o governo do Estado, deputados federais, deputados estaduais, senador da República também aqui no Estado de Goiás. O pessoal, através do professor Reinaldo Pantaleão, também defende, é claro, defendendo aí a possível candidatura, já confirmando que vai lançar candidato o pessoal no Estado de Goiás. Além disso, nós já temos aí praticamente definido Iris Rezende ou Júnior do Friboi. Eu acho que depois dessa última pesquisa que foi divulgada agora no Diário da Manhã, eu acho que o Iris vai ser realmente deixado de lado, e o Júnior cresceu na pesquisa que foi divulgada pelo Diário da Manhã. Marconi Perillo, quando tirou o Iris Rezende, o Júnior do Friboi vai para o segundo turno nessa última eleição, nessa última pesquisa que foi divulgada aí. Eu acho que o Júnior agora está consolidando como candidato do PMDB. Você concorda comigo, Ulisses? Não, eu não concordo, não. Eu acho que o Iris não está preocupado com pesquisa eleitoral, não. E se ele quisesse pesquisa eleitoral, seria de Ibope, seria outra, ou seja, essas, não é? A preocupação do Iris hoje é manter a sua candidatura, tanto é que ele está articulando, ou seja, quem vai ao escritório dele se impressiona com a quantidade de pessoas, e todos nós sabemos que o Friboi está fazendo um trabalho aí de articulação no interior do estado aí, ou seja, assim, para e passo, para ver se consegue se alavancar, não é? Então, a tendência é que essa disputa se acirre até o final, o último final da convenção, e que a disputa vá para a convenção. Se a disputa for para a convenção mesmo, provavelmente o Iris será o candidato. Pois é, mas o Diário da Manhã soltou uma pesquisa agora. Mas soltou uma pesquisa hoje amanhã, o pesquisa é diferente. 9 de março, né? E essa pesquisa deu o Júnior do Friboi em segundo lugar com 25,6%, na pesquisa estimulada, Marconi com 38,2%, o Vanderlei em terceiro com 14,5%, o Antônio Gomide com 7,5%, não sabe
6,5 também, Pantalhão tá aí na 6,5 pesquisa? nenhum. O Pantalhão não apareceu, não colocaram aqui na estimulada. Ainda não tinha lançado, né? Eu só quero mais um detalhe, em Anápolis o governo deixa eu só dizer uma coisa aqui, o seguinte, que é obrigatório, a pesquisa foi registrada no TRE sob o número 00021/2014, foi feita pela EPP Empresa de Pesquisa e Consultoria, né? E foi, depois eu vou ver aqui quem pagou essa pesquisa. Então, enquanto isso, vai discutindo aí, Luiz, se você e o Pantaleão. Pantaleão não saiu porque não lançou também o nome como pré-candidato ainda, né, Pantaleão? Só fazendo uma ressalva que o Diário da Manhã publicou hoje uma pesquisa em Anápolis que o Gomide está com 65%. Né? Só na cidade de Anápolis, né? Muito boa a pesquisa. Mas essas lá pesquisas também. são feitas por municípios, não é isso? Bem, primeiro, o seguinte. O pessoal vem dentro de um processo de discussão com esses setores que eu acabei de citar aqui, o Polo Luiz Carlos Prestes, PCB, Partido Comunista Brasileiro, o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, com o PSB. Rede não tem nada de rede. Não. Não, rede. Olha, amigo, furou e os nossos peixes são outros. Bem, O PSB também não. Não, nós não temos papo com esse pessoal. É só primeiro deixar bem claro, nós respeitamos todo mundo, mas politicamente, distância. Segundo, nós temos 4 pré-candidatos e esses 4 pré-candidatos nós vamos discutir para saber quem, obviamente, vai ser o representante do pessoal na candidatura ao governo do Estado. Às vezes as pessoas pensam, mas vocês estão impondo o candidato e os outros partidos. Não, nós não estamos impondo, não. Por uma questão até de obviedade, o pessoal, se não lançar candidato ao governo, é evidente que as nossas bases, a palavra base fica muito corriqueira, né? Porque todo político usa essas palavras, mas os nossos amigos, as comissões provisórias, os companheiros que já são, nós temos mais de 30 candidatos a deputado estadual, federal, Senado, se não lançarem candidato ao governo, não aceitam. Então você não pode desobedecer às raízes do processo. Então o pessoal tem candidato sim. Agora, evidente que nós vamos qualificar o debate. Nós queremos saber dos outros candidatos. Qualquer candidato que for da nossa frente de esquerda, na nossa aliança de esquerda, nós queremos saber o seguinte: por que se privatiza tanto? O pessoal vai ter espaço no programa eleitoral? Vai ter? Tem. Bem, porque nós temos deputados federais, né? Nós temos 3 deputados federais e um senador. E aí é o seguinte, nós queremos saber por que essas privatizações e por que elas não são abertamente colocadas para a população. Segundo, por que se gasta tanto em últimas horas de governos no estado de Goiás, e há muito tempo que se faz isso? Por que as mordomias com os comissionados são em grande escala e sempre o Ministério Público está cobrando e nada é feito? E por que essas licitações também, a cada dia se fica sabendo de cada coisa horrível de licitações? Então, a grande questão é o seguinte: você está questionando toda a honra do governo, nós estamos questionando o processo político. Fulano e tal, não queremos saber de pessoas aqui não. Agora, o sistema nós vamos questionar. Então, Silvestre, Ulisses, o pessoal vai firme para essa campanha, vai mostrar chapa batida com essas 3 forças e vamos fazer uma campanha aberta para a população, mostrando que nós temos capacidade de dirigir, organizar e dar participação do povo na medida do seu programa. O senhor citou aqui o caso da pesquisa lá de Anápolis, eu vou citar aqui também a estimulada. Lá a pesquisa foi registrada sobre o número 00020/2014 junto ao TRE de Goiás. Lembrando que na estimulada, Antônio Gomide aparece com 65,4%, Marconi Perillo 15,2%, Íris 5,6%, o Ronaldo Caiado 3,3%, o Júnior do Friboi 1,3% e o Vanderlan Cardoso também com 1,3%. Nasceu lá, né? Mas eu acho que ele não anda militando muito lá não. Viaja muito, trabalha muito fora e a empresa dele parece que não tem foco também lá na cidade de Anápolis. E ele apareceu muito bem aqui na pesquisa do Estado. Quando o Íris não entra, ele fica em segundo lugar aí junto com o Marconi Perillo. Quer dizer, a situação lá em Anápolis também, quando tira o Antônio Gomide, o quadro muda totalmente. A política lá e o Marconi continua na frente. O Íris, lá ele é o 3º colocado e o Marconi segundo colocado. E o Marconi nunca teve bom desempenho em Anápolis, não, né? Não, aliás, ele ganhou todas. Ganhou lá. Foi disparado lá. Lá ele é o grande. Ele acusou o Gomide de fazer corpo mole lá, né, o PT. Mas o Gomide é um prefeito hoje que está com uma aprovação altíssima na cidade de Anápolis, só pode estar fazendo um bom trabalho, né? Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso, rapidamente.
O PMDB está negociando, não é ministério não. O PMDB está negociando o seguinte, em que lugar o PT não vai atrapalhá-lo como candidato. Exemplo, no Rio, o Pezão é o candidato do PMDB, com apoio do PT, parece que o PT lança o senador Lindbergh, né? Ceará também tem problemas sérios. Na Bahia também tem. Em outros estados. Então o PMDB, que é um partido matreiro, esperto, né? Que sempre teve, joga muito bem, é bem estruturado, é o maior partido do Brasil do ponto de vista de estrutura, ele quer espaço com apoio do PT para os governadores. Até porque você sabe muito bem que um presidente e uma presidente, né? Não sei porque que inventaram esse tal de presidenta, né? Onde eles arrumaram esse presidenta também. Não existe isso, não. Nenhum dicionário do mundo existe isso. Existe a palavra presidenta, não, professor? Existe. Mas tudo bem, vamos respeitar. Então é o seguinte, qualquer um é manobrado pelo Congresso. E o PMDB, espertamente, sabe disso. Por isso que ele joga pesado nas campanhas para deputados federais e senadores. Ele controla. Hoje ele tem o presidente da Câmara e o presidente do Senado, né? Renan Calheiros e o Henrique Alves. Então aí, meu bom amigo João Silvestre, acho que esse processo vai culminar. Agora, o debate, nós vamos deixar bem claro isso, o debate nós não vamos dar trégua a estes que representam setores que, obviamente, discrimina, explora a população. O programa está acabando, o João Silvestre daqui a pouco vai dar o stop aí, mas eu vou fazer uma pergunta antes. Mensalão, o que o senhor acha do mensalão? Primeiro que está bem claro, né, não precisa querer mentir ou desmentir, que foi crime, né? Isso é óbvio. Começou lá em Minas, passou pelo PT, e aí essa história de falar que não houve, porque houve erro jurídico. A questão é o seguinte, e eu falo isso sem tranquilidade, sem ódio, porque ódio é uma bobagem, né? Eu falo isso tranquilamente. Os erros começam com quem? Lá com o Eduardo, lá o azerido lá de Minas, passa pelo Zé Disseu, passa pelo esquema do PT. Então, houve sim. Agora, vão cumprir toda a pena? Bem, aí é outra questão. Agora, é ruim, Ulisses, você levantou a questão muito simples. Isso para a sociedade foi uma tragédia, porque despolitizou a sociedade. Esse, para mim, foi a maior decepção que eu tive com o PT. O PT era a grande ferramenta de politizar a sociedade e transformou-se, na verdade, o contrário. E a sociedade passou a ter aquilo que é gravíssimo, gravíssimo. A sociedade passou a não querer fazer política e você sabe muito bem que isso enseja o surgimento da direita raivosa, tipo fascismo, nazismo, uns malandros que aparecem aí como salvador da pátria, lamentavelmente, o que ocorreu. Pois é, professor Reinaldo Pantaleão, presidente do PSOL, infelizmente nosso tempo já foi, né? Terminou o programa, eu quero agradecer o senhor pela presença, foi muito bom conversar com o senhor aqui no programa Canal Aberto. Primeiro, agradecer essas duas figuras extraordinárias, né? João Silvestre, lá da terra do meu pai, Itaberaí. Eu sempre digo Itaberaí porque eu sou de esquerda, eles falam assim, vai falar só do Onestino Guimarães. Não, vou falar de Tércio Calda, vou falar de Olan Calda, vou falar das pessoas, Dália Pinheiro, vou falar da Ludovico, que foi um grande governador, inclusive, isso, né? Então nós temos que ter clareza, Onestino é o nosso símbolo de luta, mas não podemos desconhecer a realidade lá de pessoas poetas, pessoas que convivem e construíram a cidade. Vem me largar essa mania de achar que eu sou de esquerda, só tem que falar coisa de esquerda. Que besteira. Outro dia eu vi uma piada na televisão, o cara ultradireita, mas foi bem feito, eu ri, por que não, né? Então eu gostaria de agradecer o João Silvestre, gostaria de agradecer o programa Canal Aberto, aos telespectadores, né? O amigo Ulisses S., que é meu libertário de sempre, né? Nós temos aí uma longa trajetória de lutas e dizer bem claramente ao meu companheiro Fernando Leite, né, que está aqui comigo, que é companheiro de luta, um batalhador aí pelas causas populares, do diretório do partido, e dizer bem claro o seguinte, que ao terminar o programa, eu lembro que nenhuma revolução se fez e não fará sem a poesia. Por isso eu termino dizendo, o tempo do tempo é a expressão de um tempo. Quero você, tempo, na liberdade do tempo. Ulisses A.S. Eu quero agradecer a presença do Reinaldo Pantaleão e também de você, telespectador, que ficou aqui sintonizado no programa Canal Aberto aqui na PUC TV. E o meu abraço hoje vai para Ulisses de Souza, líder comunitário. Nossa, amigo Ulisses. Está sempre nos assistindo. Um abraço para você. E para você, telespectador, o convite para estar conosco na próxima segunda-feira, 22h30, com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite. Obrigado pela audiência.